Ok, boa noite a todos. Esse é mais um simpósio da Rede DOR, melhor dizendo, da Cardiologia DOR, não é? No 38º Congresso da SOCERT. Para quem não me conhece, eu sou Denilson Albuquerque, sou membro do Board Executivo da Cardiologia DOR e coordenador do CEP, do Comitê de Ética e Pesquisa, do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, que pertence à Rede DOR. Ao meu lado, dividindo a coordenação, a moderação desse evento, a doutora Ana Cristina Figueiredo, que vem a ser a coordenadora da cardiologia do mais novo hospital do Rio de Janeiro, o Hospital Glória D'Or, que espero que todos vocês conheçam e entendam que espetáculo que é o Hospital Glória D'Or. Ana, você pode fazer a apresentação dos nossos convidados? Boa noite a todos. Bom, é com muito prazer que eu apresento, então, os nossos debatedores, né? Dr. André Casarça, que é coordenador da cardiologia do Hospital Quinta D'Or, Dr. Gabriel Camargo, que é coordenador do Serviço de Ressonância e Angiotomografia da Regional Sul, o Dr. Cleverson Zukovics, que é coordenador do Serviço de Hemodinâmica também da Regional Sul, o Dr. Luiz Felipe Miranda, que é supervisor da cardiologia do Hospital Copa Star, e o Dr. Bruno Bandeira, que é coordenador da cardiologia do Hospital Caxias D'Or. E a doutora Isabela, nossa apresentadora, que é supervisora da cardiologia do Hospital Glória D'Or. E temos um caso hoje, que é a doença coronária num jovem. Baita desafio diagnóstico. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do caso. Isabela, a palavra é tua. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, né, para participar dessa mesa com amigos tão queridos e médicos tão ilustres, né. É um prazer representar hoje aqui o Hospital Glória D'Or, a Cardiologia D'Or, né. Parabenizo os que estão nos assistindo, né, no final de um dia já também de trabalho, já cansados, mas eu tenho certeza que o caso é um caso interessante e a discussão vai ser bem enriquecedora para todos nós, né. O caso é interativo, então peço a todos que participem, né, para que a discussão seja mais interessante, né? Então, vamos ao caso. AWLM, masculino, 29 anos, comerciante, internado em outro hospital de 9 a 10 de março de 2021, com quadro de dor torácica opressiva, irradiando para o membro superior esquerdo, não relacionado ao esforço ou estresse emocional, associado à sudorese fria, com duração de 50 minutos e melhora espontânea. História patológica pregressa: Covid-19 forma branda, com início dos sintomas em 6 de janeiro de 2021, sem comorbidades, sem fatores de risco conhecidos para a doença arterial coronariana, prática regular de atividade física, sem alergia medicamentosa. Relato do eletrocardiograma do outro hospital, sem alterações isquêmicas, valores de troponina 2,2 e 4,4, com valor de referência menor do que 0,03. Leve aumento dos níveis tensionais, com início de nitroglicerina, medicado com ácido acetil salicílico 100 mg, clopidogrel em dose de ataque 300 mg e atorvastatina 80 mg. O ecocardiograma do dia 10 de março, função global do VE normal, com uma hipocinesia septo anterior e septo posterior. Tomografia de tórax e abdômen do dia 10 de março, sem alterações significativas. Transferido para o Hospital Glória D'Or, no dia 10 de março, após cerca de 30 horas do início do quadro, sendo admitido assintomático. O exame físico de entrada: paciente acordado, lúcido e orientado, corado, hidratado, eupneico em ar ambiente. Pressão arterial de 135 por 80 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, saturação de oxigênio 97%, afebril. Pulmões limpos, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, abdômen peristáltico, inocente, membros inferiores sem edema, panturrilhas livres, pulsos simétricos e de boa amplitude. O eletrocardiograma dele de entrada no hospital é um eletrocardiograma praticamente normal, né? Não tem nenhuma alteração isquêmica significativa. Exames laboratoriais de entrada, né? Hemoglobina 15,1, 10.700 leucócitos, 198.000 plaquetas, ureia 26, creatinina 1,1, sódio 142, potássio 4,1, colesterol total 155, HDL 40, LDL 99, proteína C reativa 0,9.
troponina de chegada no nosso hospital, troponina ultrassensível, né, com valor de referência menor do que 11 nanogramas por litro, 11.240. No dia seguinte, 12.300, e aí segue numa curva descendente, 7.331, 6.133, 4.635 nos dias subsequentes. Tá? O ecocardiograma dele mostrava, ao corte longitudinal e apical, já vimos alterações, né, que não passavam da porção média. Né? No corte transverso, a gente pode ver melhor alterações no septo, o septo anterior e septo inferior parados, né? Com uma cinesia, então, anteroseptal e inferoseptal. O strain, a imagem não ficou muito boa, né, e é muito dependente também da máquina onde está sendo realizado o exame, então a gente pode ter algumas alterações, mas o strain foi normal. Bom, diante desse caso, então, Denilson, você quer falar alguma coisa? Vamos à primeira pergunta? Eu acho que sim. O que fazer num doente jovem que tem esse quadro? Um dado importante, que tem uma hipocinesia anteroseptal, não é isso? Quer dizer, agora, o que chamou a atenção no quadro é o eletro normal e a troponina bastante elevada. Isso são os dois fatores relevantes, concorda? E uma alteração regional no ecocardiograma. O que fazer diante de um quadro desse tipo? O que fazer com esse doente? Vem a pergunta para vocês. Vamos adiante? Sim. Vamos fazer a pergunta? Vamos votar? Vamos votar? Em termos de investigação diagnóstica, qual a conduta a ser adotada? Fazer uma ressonância cardíaca, achando que é uma miopericardite, ou uma angiotensina de coronárias, ou uma angiografia coronária imediata, com menos de 2 horas, ou uma angiografia coronária precoce, com menos de 24 horas. Tempo para a votação. Visto realmente alguns eventos aí inflamatórios ou trombóticos na Covid. Então, acho que nessa equação aí no paciente sem fator de risco é muito importante o Covid. Você pensaria no Covid, Felipe? Que tem uma ligação com o Covid? Boa noite a todos. Assim, o Covid é o tipo de doença que a gente não pode nunca desprezar, mas assim, essa janela de tempo de 2 meses, eu acho que já diminui um pouquinho a possibilidade de ter relação entre uma doença e outra. Com um cara muito jovem, eu acho que a gente poderia pensar em... Está chegando o resultado da enquete agora. 40%, vamos falar? Pode falar. Opção A, então 40% ressonância cardíaca. Quase a metade dos nossos colegas. Quase a metade, verdade. E depois... Aí, Gabriel. Que mais? Como é que ficou o resto da distribuição? 40% e o restante, por favor, das opções? 20%. 20%, bem equalizado. Então, ficou 20% para anjo-TC de coronárias, 20% para angiografia coronária imediata e 20% para angiografia coronária precoce em até 24 horas. Gabriel ganhou a ressonância, hein? E aí, Gabriel, o que você acha? Já me viram sentado aqui, já estão desconfiados. Mas
eu juro que eu teria escolhido o CAT, mas... Olha! Mas uma ressonância cabe. Eu acho que Cabe poderia resolver ressonância. se a gente não perdesse tempo. O problema é você conseguir tempo de máquina, conseguir levar logo o doente para fazer o exame, né? Claro. Se for Mas retardar... olha só, é um doente que chega com Dor. chegou com dor no peito. Tinha troponina positiva. Troponina elevada. Então, a dor no peito implica no protocolo dor torácica. Aí eu vou pedir para o Bruno fazer suas considerações. Bruno. Então, Denilson, em relação ao protocolo do dor torácica da Rede DOR, né, que todos aqui tiveram participação e vários colegas do Brasil, a gente tem um protocolo que está bem na vanguarda, né, que saiu até antes, bem antes das publicações do ESC, da diretriz brasileira. E no nosso protocolo a gente tem uns momentos diferentes, né? Esse paciente, por um acaso, ele já chega, né, Ana, depois já de um dia depois, então ele não é tão agudo assim. Sim, né? sim. Então ele nos chega já com mais de um dia. Mas no nosso protocolo, uma dor torácica típica, né? A gente tem que o centro do protocolo é a caracterização do tipo da dor. E esse paciente, a gente não tem dúvida que é uma dor tipo A, uma dor em opressão, com irradiação para o braço, com sudorese. Uma dor tipo A. A gente faz o eletrocardiograma, a gente vai dividir, então, se ele é com supra ou sem supra. O eletro não mostrava supra, então ele vai cair no lado direito do protocolo de dor torácica, da síndrome sem supra de ST. Daí a gente vai avaliar o Heart Score, e do Heart Score, sendo ele acima de 2, a gente vai prosseguir a investigação terapêutica. Esse paciente certamente tem um Heart Score aumentado, porque tem uma troponina muito elevada, embora não tenha doença, não tenha fatores de risco para doença aterosclerótica, o fato dele ter uma troponina muito alterada e uma dor típica já coloca um Heart Score pelo menos acima de 4. E aí a gente vai avaliar, né, o momento magnética, embora seja um método bastante interessante, no meu entender, ele sempre tem que vir depois. Eu acho que um doente com uma alta probabilidade de doença coronariana, o estudo anatômico, preferencialmente com CAT, ele deve se impor. E aí, se esse paciente chega e está com dor refratária, um paciente de muito alto risco, fazendo arritmias, ele deve ir um CAT precoce, menor do que 2 horas, mas não é o caso desse paciente, que já chega mais estável, um paciente que já tem uma duração de dor mais do que 24 horas, e a CAT no nosso protocolo em até 12 horas, e na verdade, dentro das diretrizes, aí, em até 24 horas, esse paciente deve ser estudado precocemente para a gente poder entender essa anatomia, entender o uso de antiplaquetário, anticoagulante. Acho que sem dúvida alguma, o melhor cenário é estudo invasivo nas primeiras 12 a 24 horas no máximo. Ok, mas Ana, maravilha. Eu acho que 40% chamou para a ressonância porque tinha um dado importante, o Covid. A Covid. Né? Covid fez com que, veja bem, pode ser uma manifestação, uma miopericardite ou uma miocardite pensar em miocardite. Tardia do Covid, né? Eu acho que foi isso. Sem Agora, dúvida. ela teve um Covid leve, não é isso que a gente vê, né? Uma miocardite dentro do Covid leve não é esse o cenário. Mas, né? com Então, certeza, né? 40%, né? Levando em consideração a resposta, né? Então, da grande maioria, como ressonância, acho que entrou como diagnóstico diferencial a miocardite. Então, lá no Glória Dó seguiu o protocolo de dor torácica. Seguiu o protocolo de dor torácica e nós levamos o paciente, né, doutora Isabela? Então, vamos lá. Para angiografia coronária. Doutor Cleverson. Cleverson. Boa noite a todos. Excelente discussão sobre infarto em pacientes jovens, né? Eu confesso que quando passaram um caso para mim, um doente jovem, sem fatores de risco, a gente já vai pensando que talvez o ideal fosse ir para a ressonância mesmo. Né? Muitas vezes esses doentes com miocardite ou pericardite apresentam uma dor torácica descrita como típica pelo doente. E aí, começando ali pela coronária direita, nós vemos que a coronária direita bem calibrosa, dominante, aparentemente sem nenhuma obstrução. E aí, a nossa direita aqui temos um cateterismo por via radial, tronco da coronária esquerda livre de obstruções, e nessa primeira injeção, uma DA descendente anterior bem calibrosa, uma circunflexa menos evoluída, mas sem aparentes obstruções. Pode seguir com o filme. Agora nós vemos uma incidência cranial, e depois eu vou destacar o que nós estamos vendo, mas junto à bifurcação com o ramo diagonal, nós vimos uma placa, eu diria assim, discreta intermediária, em torno aí de uns 40%, 30% a 40%. Pode seguir que a gente vai destacar ela. Pode seguir com o filme. Isso, pode seguir novamente, mais uma. Isso.
essa é a placa que eu estou chamando a atenção. É uma placa que não é aquela placa culpada que eu consigo bater o olho e angiograficamente dizer que é uma culpada de um evento como um infarto. Tá? Mas existe ali, pela angiografia, uma placa de uns 30% a 40%. Agora, a ventriculografia, eu acho que sempre ajuda, embora alguns queiram sepultar esse método. É um método ali com 10 ml de contraste, você consegue ter algumas informações importantes. Aí a gente vê uma alteração segmentar da porção apical e inferoapical num território, numa descendente anterior grande, extensa, tipo 4, que vai lá para o ápice, lá para baixo, poderia corresponder a essa placa não obstrutiva no terço aí proximal para médio da descendente anterior. Poderia. Tá, então você daria o laudo como, esse paciente? Uma lesão de 40% na descendente anterior, tá? E uma acinesia apical e inferoapical. E fecharia com diagnóstico de uma cardiopatia isquêmica? Acho que ainda não dá, não é uma lesão não obstrutiva, a gente ia ter que lançar mão de outros métodos aí. Gabriel, você diria que é cardiopatia isquêmica? Não diria. Não? Não diria. E aquela hipocinese de ponta? Enfim, a miocardite dá isso? Pode dar. Pode dar. Pode dar. Só complementar, Denilson. Tão limitada assim? Não é o mais comum. O mais comum é pegar parede porque lateral, médio basal, septo médio basal. Né? Essa complementar, às vezes a gente que vai fazer esses casos de urgência, muitas vezes pega pacientes que têm placas lá estáveis, discretas, e tem, por exemplo, um Takotsubo, uma miocardite, às vezes, que já está no processo de recuperação. Enfim, existem essas situações. Tá. Vocês concordam com o que o Cleves falou? Eu concordo. Assim, eu acho que a gente, nesse momento, ainda não tem como culpar a doença coronariana como o evento. Assim, por definição, esse paciente tem infarto agudo do miocárdio. Mas não dá para a gente definir se houve um evento epicárdico da microcirculação, um evento trombótico resolvido. Isso a gente não tem como dizer. Não tem como saber. Ele pode até ter uma etiologia não isquêmica, mas o quadro clínico que se desenha nesse momento é de infarto, porque ele tem um quadro clínico bem estabelecido junto com uma injúria miocárdica típica de elevação e queda de troponina. Vamos ver o que a Isabela falou? Vamos ver o que o grupo lá do Glória Dor fez, isso, né? É isso aí. Lá. Isabela. Vem a pergunta, isso, né? Exatamente. Vamos ver o que o grupo fez. Essa resposta, vocês, cada um deu uma opinião. E aí eu quero saber da plateia, do nosso colega que vai dizer qual a conduta a ser adotada após a angiografia. Vamos tratar clinicamente, Ana, fazer clopidogrel? Já foi feito clopidogrel aspirina. Fazer uma imagem mais rebuscada, vamos dizer assim, uma OCT, ultrassom, uma angioplastia com stent, ou fazer agora tal ressonância magnética. A ressonância. Né? Vamos ver o que os nossos colegas falam. Tempo para votação. Pode botar em votação, por favor. Depois nos informe. Né? Já está aberto? Ótimo, maravilha. Então, você botaria o stent logo de imediato aí, o Bruno? Enquanto vem a votação aí, depois eu posso interromper você a qualquer momento, porque a votação terminar, tá? Denilson, muito difícil, né? Como o Cleves falou, uma placa aí de 30%, 40%, sem características trombóticas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não trocar uma possível doença por outra, né? De colocar um stent, a gente não tem a certeza que aquela placa é uma placa que foi a causadora de todo esse estrago, né? Toda essa curva enzimática, todo esse quadro clínico. Se a gente não tem essa certeza absoluta, é um pouco temeroso a gente, nesse momento, optar por angioplastar ad hoc, né, que já aplastar de uma vez essa lesão. Acho que eu gostaria de alguns dados adicionais. E você, André, você ficaria tranquilo com o tratamento clínico? Fechar a votação, só um minutinho. Vamos ouvir a resposta. Resultado. Pode falar. Opção, olha só. Opção B, bola ou D? D de dado. D de dado. D de dado. Só dá ressonância nesse grupo. O pessoal gosta de Gabriel está com a bola cheia, cara. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não, beleza. Então, 65%, opção D de dado. E vamos fazer o quê, Isabel? Então, opção A. Quanto foi a opção A? 16%. Sim. 16% a B. C, 0%. Olha que beleza. C, vou repetir, 0%.
Você ia ficar mal, hein, Cleverson? Cleverson, Mas é porque eu já 0%. falei que nem eu estava convencido, Muito né? bom, Zero muito por cento. bom. Vamos, Isabela, vamos Vamos lá. ver o que foi feito. Caso difícil, né? A gente convocou nosso Heart Team lá do hospital, né? E aí, Gabriel ganhou. Isso aí. Beleza. Agora, Estamos com a maioria. Estamos com a maioria. Né? aproveitar a oportunidade aqui para dar boa noite a todos. Então, vamos comentar um pouquinho da ressonância magnética nesses casos, e aí a gente depois foca um pouquinho nesse caso específico, mas eu vou aproveitar a chance aqui para falar vários pontos didáticos da ressonância nesse cenário. Então, isso que a gente está vendo aí agora são os planos de eixo longo do coração, imagem cine de ressonância, sem contraste. A vantagem dessa imagem, por que eu faço isso? O paciente já tem eco, a vantagem é que a gente tem uma imagem mais ampla, né, com maior definição, em que a gente consegue enxergar todos os segmentos miocárdicos com muita facilidade. A gente vê bem aquele déficit segmentar que já tinha sido visto ao eco ali no septo basal, tanto inferior quanto anterior. Acho que tem setinha nessa imagem? Vê se entra alguma setinha. Não, né? Essa acho que não. Não, então volta. Pode voltar, por favor. E a gente pega na ressonância um déficit segmentar inferior-apical, que o CAT já tinha mostrado e que tinha passado no primeiro momento. Então, o ganho dessa imagem aí é a gente confirmar, principalmente a alteração segmentar, tamanho e função global do ventrículo esquerdo. Pode passar para a próxima. Opa. Acabou voltando tudo. A próxima imagem são as imagens pesadas em T2, que a gente usa em ressonância cardíaca para procurar edema, né? Onde tem mais água, aquela região brilha mais em T2. Tá. Pode passar a imagem? Pode passar a imagem, por favor? Passa adiante para. Vai mais um? Isso. Aí. Beleza, pode ir mais umzinho, que esse aí tem setinha. Então, essa região que eu estou mostrando aí, essa imagem eixo curto do coração, né, em cortes basais, médios e apicais, e esse local que está apontado aí, a gente vê que ele brilha mais, é uma região do septo anterior que brilha muito mais do que o resto do ventrículo esquerdo, então é um claro edema. Então, esse déficit segmentar que a gente está vendo agora é um insulto miocárdico de fato agudo, então isso deve corresponder ao quadro clínico atual do doente. Nesse caso, é um paciente jovem, mas às vezes é um paciente idoso, que já pode ter tido infarto antigo. Então, isso é miocardite? Isso é um insulto miocárdico agudo, por enquanto. Pô, você não quer se comprometer por quê? Calma, vamos chegar lá. E aí a próxima imagem que eu vou me comprometer, porque a próxima imagem é o realce tardio. E ali eu tenho 3 caminhos. Eu posso não encontrar realce tardio nenhum, e aí a gente pode ter uma isquemia transitória, né, um atordoamento miocárdico com Takotsubo, que a gente teria esse mesmo padrão, deve segmentar, edema sem realce tardio. Ou eu posso encontrar um realce tardio mesocárdico, típico de uma injúria não isquêmica, e provavelmente no caso dele seria uma inflamatória, ou o que a gente encontrou, né? Podemos passar, que é um realce tardio que envolve o subendocárdio, tá? O realce não isquêmico, ele poupa o subendocárdio, esse não, esse ele claramente pega o subendocárdio, parece poupar em alguns pontos, mas não poupa, aquela região mais escurinha que a gente vê ali perto da cavidade ventricular são áreas de no reflow, a gente tem um realce que pega mais do que 50% da parede no septo inferior basal e médio, no septo anterior basal e lá na ponta do VE, onde ele é transmural. Então, isso é um insulto miocárdico agudo, de etiologia isquêmica. Em termos de território, a gente está em território de DA, mas é um infarto não contínuo, né? A gente tem 2 áreas infartadas, uma que pega a parte mais alta do septo e outra que pega a DA terminal. Então, poupou a parede anterior, poupou outras áreas do septo, então a gente tem que pensar em um mecanismo, levar em consideração um mecanismo embólico, talvez, num caso como esse. Tá. André, então agora a gente já tem o dado da ressonância, né? E do CAT, né? Temos a angiografia, né? Com aquela obstrução que o Cleverson falou, 30%, né? Agora a gente já tem uma imagem, né, de realce subendocárdico. Voltando na pergunta, você ficaria tranquilo em tratar esse paciente clinicamente? Você pararia por aí? Boa noite, Ana. Não, com certeza não. O caso mostra o desafio dessa turma, né, de jovens que inexplicavelmente vem aumentando o acometimento dessa turma por doença aterosclerótica ultimamente. E quando você vê uma imagem dessa, realmente mexe um pouco a cabeça, mas também lá na própria cine, onde você já vê num cara de 29 anos, sem nenhum fator de risco associado, uma placa moderada na descendente anterior, pelo menos na visão inicial. Frente a isso, e com essa lesão toda, com um grande aumento de troponina, eu acho que a gente tem que seguir em frente, a gente tem que pesquisar melhor esse paciente, talvez pesquisar aí questões de trombofilia também, talvez associadas. A COVID ainda é um grande mistério em algumas situações, principalmente em relação à lesão endotelial,
que eu acho que é um dos cernes da questão do paciente jovem, mas eu acho que a gente tem que prosseguir. Só o tratamento clínico, acho que não. Seria esse prosseguimento seria o quê? Você está sozinho para resolver o caso desse paciente, o que você faria? Eu acho que a avaliação do endotélio ela é importante, né? No paciente jovem, que nítido, na maioria das vezes você vê envolvimento monoarterial, então a maioria dos pacientes jovens, que são pacientes com menos de 45 anos, você vê acometimento monoarterial. Então, são pacientes às vezes com histórico familiar ou às vezes com outras doenças por trás. Nesse caso, e aí conhecendo aí o histórico, o trabalho do Cleverson, talvez a gente conversar com o hemodinamicista para avaliar melhor talvez essa placa da DA não seja tão inocente quanto pareceu inicialmente. Tá. Felipe, o que você acha? Você prosseguiria a investigação diagnóstica também? Eu prosseguiria com certeza. Eu acho que esse caso, assim, ele é muito claro do que a gente chama de minoca. Então, assim, está muito bem estabelecido que o diagnóstico é infarto agudo do miocárdio e a gente não vê lesões coronarianas obstrutivas acima de 50%. E quando a gente fala de minoca, primeiro é bom lembrar que minoca não é uma entidade benigna, como se pensava anteriormente, e minoca não é um diagnóstico, minoca é uma síndrome, como pode-se fazer uma analogia com insuficiência cardíaca, né? A gente precisa de um diagnóstico, porque o tratamento e o prognóstico vão depender diretamente do diagnóstico. Então, minoca tem várias causas, e se a gente parar apenas com esse diagnóstico, a gente pode estar tratando de forma insuficiente. Então, num paciente que tem uma placa no terço médio de DA, e tem um infarto correspondente nesse território, eu seguiria com uma imagem intravascular desse paciente. Eu faria um OCT. Uma OCT. Bruno, você concorda? Concordo, acho que não acrescentaria em nada. Assim, acho que todos os hospitais, boa parte dos hospitais da rede DOR tem essa capacidade logística para fazer uma avaliação intravascular. Talvez aqueles que não tenham, aí eu até pergunto ao Gabriel, posso passar se a angiotomografia nesse cenário não poderia avaliar a aterosclerose, não pelo luminograma, né? Porque ali a gente vê pelo cateterismo luminograma, né? Placas ateroscleróticas que poderiam contribuir caso não tivéssemos, mas certamente num hospital como Glória d'Or, como vários hospitais da rede, eu acho que um OCT acho que seria o melhor método. Isabela, foi o que foi feito? Então, Bruno pediu, Felipe pediu, André pediu. Daí. Cleverson. Em continuidade que o Felipe falou sobre minoca, a gente tem que lembrar que o diagnóstico, essa definição minoca, ela é baseado na angiografia, então uma placa menor que 50%, associada a um infarto pela quarta definição universal, terceira ou quarta definição universais de infarto. Partindo do princípio que esse paciente tem um minoca, a gente tem uma série de trabalhos que vem mostrando que essa associação de ressonância magnética com imagem intracoronária, e mais precisamente o OCT, você pode chegar no diagnóstico etiológico da minoca em até 85% dos casos. Foi o que o HARP Study mostrou agora recentemente nas mulheres, naquele estudo do American Heart. Desses 85% que você chega ao diagnóstico, 65% é por instabilidade de alguma placa, seja ruptura, seja erosão, seja um nódulo calcificado. Então, eu acho que essa condução foi bem de acordo com o que está sendo agora mais estudado, você chegar a uma definição etiológica do que se chama minoca. E aqui são imagens da tomografia de coerência óptica, né? Aquela figura de baixo, estática, ela mostra o que é um OCT normal. A gente tem esse halo no centro, que é o catéter, e aí tem essa grande porção escura, que é o lúmen arterial, e depois essa área mais amarelada, clarinha, é o que nos interessa, é a íntima mais a placa. Tá? Aqui a gente está... O OCT é um catéter intracoronário, portanto, que tem alta definição, você precisa injetar contraste para limpar o sangue da artéria, e normalmente você precisa aí de uns 20 a 30 ml para fazer um procedimento desse. E a gente está vendo a corrida na descendente anterior desse paciente, da porção distal até proximal. E os senhores podem observar que eu tenho ali, entre 6 horas e meio-dia, uma porção praticamente sadia da artéria. Eu consigo delimitar bem a íntima, bem brilhante, e o restante que seria a média mais adventícia. Agora, se a gente considerar aí entre meio-dia ali e 6 horas, eu tenho praticamente um apagamento das estruturas que estão por trás dessa protusão para dentro do lumen arterial, que é classicamente uma placa lipídica, um fibroateroma de capa fino, onde eu tenho uma dispersão do sinal e eu não consigo enxergar a camada íntima mais adventícia lá por trás dessa placa. E pode seguir,
com as setinhas, por favor, Isabela. Isso. Se a gente parar em vários pontos essa corrida, a gente vai ver pontos de ruptura dessa placa. Pode seguir, por favor. Pode clicar mais uma vez. A gente vê vários pontos de ruptura e vê essas, daqui a pouco vai aparecer nas setas, essas reentrâncias são como se fossem trombos residuais anexados, aí, colados na placa. Provavelmente, se a gente tivesse feito esse OCT 1 ou 2 dias antes, a gente ia ver até muito mais conteúdo trombótico associado. E com tratamento, né, dupla antiagregação e tratamento clínico pleno, a gente enxerga já um vaso mais sem tanta carga trombótica. Mais limpo, né? Mais limpo. Então, assim, se definiu que a etiologia que já tinha se mostrado como isquêmica, ela é por uma placa lipídica rota. E eu acho que foi fundamental porque eu tinha dúvida com a ressonância e conversando com o Gabriel, poderia, por exemplo, a gente só observar trombos intraarteriais e se caracterizar como embolia, por exemplo, porque tinha territórios septais ali acometidos e também apicais, né, Gabriel? Vendo essa imagem, não sei qual a correlação então, que você faz com a ressonância. Fica claro para a gente que placa lipídica também tem jovem, né? Então, mas o interessante, a Isabela vai comentar, como é que era o colesterol desse paciente. Veja, não era nada espetacular, nada assombroso o colesterol dele. Exatamente. É outro ponto também a ser discutido, né? Entendeu? Eu acho que é importante isso daí. Sem dúvida. Agora, Isabela, o que é que temos depois? Então, gente. Felipe, agora com esse achado, né, que você e André, né, colocaram, né, que a gente deveria seguir adiante na investigação diagnóstica, fizemos a OCT. Como é que você classifica esse paciente hoje, de acordo com a 4ª definição de infarto, tá? E ainda estamos diante de MINOCA. Sim, o diagnóstico sindrômico desse paciente é MINOCA. MINOCA pode ser um infarto do tipo 1, quando ele tem um componente ateriotrombótico, e pode ser um infarto do tipo 2, por desequilíbrio de oferta e demanda. Que não foi o caso dele, né? Não, assim, eu acho que esse paciente é claramente um MINOCA tipo 1. Você classifica como ele tipo 1. Tipo 1. Tá lá, tipo 1 A4, né? Só os nossos colegas olharem ali no slide, né, Ana? Sim, tá lá, tipo 1, aterotrombose coronária. O Cleverson mostrou lá no OCT, não foi, André? Quer dizer, mostrou isso claramente. Esse paciente ele teve um ateroma que se rompeu, certamente ele deve ter ocluído a artéria por um tempo, essa coronariografia foi feita com mais de 24 horas de evolução e não conseguiu pegar essa oclusão coronariana por uma trombólise espontânea. E aí o que a gente está vendo, na verdade, já a artéria limpa com o washout do contraste normal, mas esse paciente certamente ele fez uma ruptura dessa placa de ateroma. Então ele é classificado como um infarto tipo 1. E agora? MINOCA, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Fechar todo mundo? André, o que você acha, André? Concordo plenamente. É muito interessante isso que o Denilson está falando, e nessa época que a gente vive de Covid, o porquê de um cara de 29 anos desenvolver uma placa como essa, né? Então, o que está levando? Talvez, será que a gente tem que falar mais sobre a questão da ansiedade nesses pacientes que estão sendo envolvidos nessa questão do Covid? Será que o vírus está podendo acometer e causar lesão endotelial? E realmente é curioso. Você acha que tem relação com o Covid? Sinceramente, não vi até hoje nada parecido com isso, que se explique. Acho que não. Acredito, talvez, indiretamente, por ansiedade ou por alguma outra questão genética desse paciente possa ter, mas diretamente Covid ainda acredito que Falta não. Elementos para dizer Falta isso, elementos, né? E você, Bruno, o que você acha? A gente fala, para falar do Covid, acho que como é uma síndrome também inflamatória, que pode gerar uma inflamação crônica, né, num paciente que já tem uma doença endotelial, já tem uma placa de ateroma, eu acho sim que, assim, discordando um pouquinho, eu acho que o Covid pode entrar nesse contexto, né, essa etiopatogenia. É interessante que o André falou, a gente tem visto muito isso, doentes jovens infartando, né, isso aí. Eu acho que esse caso é muito ilustrativo para todos que estão vendo a gente,
que nunca deixar de pensar em doença aterosclerótica, nunca deixar de pensar em infarto em jovens. Eu, particularmente, tenho um paciente de 24 anos no meu consultório, um infarto por trombofilia, abriu o quadro de trombofilia com infarto, em que eu achei que era uma miocardite, em que eu pedi uma ressonância primeiro, e que depois a gente vai no diagnóstico, a gente acaba fazendo, às vezes, a ressonância primeiro e depois vai a CAT. Ok. A Isabela está mostrando aí um diapositivo, destrinchando um pouco mais a minoca. Você quer falar? Sim, claro. Só pela curiosidade aí do Bruno e do André, até foi feita uma pesquisa de trombofilia, tá? Que foi negativa. Negativo. Tá? Foi negativa. Então, falando um pouquinho aqui do minoca, né? Esse estudo foi liberado no ESC agora em junho de 2021, né? Então, são os critérios diagnósticos do minoca, né? E a gente marcou, né? Aonde nosso paciente se encaixa, né? São critérios modificados, né, da 4ª definição universal de infarto agudo do miocárdio, né? Então, a gente teve, né, realmente a detecção, né, de níveis elevados de troponina, acima do percentil 99, caracterizando uma curva de troponina, né, de elevação e descenso, né? O paciente tinha sintomas de isquemia miocárdica, ele tinha dor precordial típica, né? Tinha imagem também, né? Ele fez a ressonância, né, que mostrou perda da viabilidade miocárdica, alteração regional sugestiva, né, de isquemia miocárdica, e fez angiografia que mostrou um trombo na coronária, né? A irregularidade era leve a moderada, o Cleveson classificou aí entre 30% e 40%, né? E a gente não tinha outro diagnóstico diferencial para esse doente, ele não tinha, para a gente pensar em causas secundárias, né? Ele não tinha sepse, ele não tinha embolia pulmonar, e a princípio, pela ressonância, não parecia miocardite. Muito bem. E agora, do ponto de vista mas clínico? Tem mais alguma coisa? Tem mais, sim. Que tem alguma... Tem isso aí. Então, esse slide é um slide interessante, é do ESC também, né? A gente vai começar, né? A gente vai começar pelo braço aqui, na verdade, da ressonância, assim, pela imagem do Gabriel, né? Caracterizando o paciente como um paciente não isquêmico ou isquêmico, né? E a gente vai, na verdade, cair direto aqui no braço do minoca, né? Então, a gente caracterizou como isquêmico, né? Poderia ser ainda sem uma classificação específica, né? Mas a gente teve a imagem intravascular, né? A gente teve o OCT, que mostrou uma placa rota, né? A imagem, os testes provocativos aqui, na verdade, seriam para variação de vasoespasmo, né? Mas que não houve necessidade, porque a gente fechou aqui com o OCT, né? Então, houve uma ruptura de placa, né? Então, a gente conseguiu encaixar o nosso doente aqui nesse critério de minoca, tá? Bom, as recomendações, então, né, do ESC também, né, para os pacientes com minoca, né? Todos os pacientes com diagnóstico de minoca, né, devem seguir um algoritmo, né? A gente tem que tentar entender o que está acontecendo com esse doente, né? A gente tem que tentar fazer o diagnóstico diferencial sempre, né? É recomendado fazer a ressonância magnética, né, com pacientes sem causas óbvias subjacentes, né? É recomendado, no manejo inicial de pacientes com diagnóstico de minoca, a gente tentar entender o que está acontecendo, né, tentar descobrir a causa subjacente e tratá-las, né, de acordo com os guidelines específicos para cada uma delas, né? Pacientes com diagnóstico final de minoca devem receber, né, prevenção secundária de acordo com as causas de base que a gente descobriu, né, basicamente com o objetivo de tratar doença aterosclerótica, que ficaria como classe 2B, todos os outros como classe 1. Tá? Agora vamos discutir o que fazer com esse doente da agora por diante. Acho que tem uma pergunta, Denilson. Tem uma pergunta? Então vamos à pergunta, então, vamos Isabela. Vamos à pergunta. Agora é a dúvida diagnóstica, né? Dúvida diagnóstica. Vamos fazer um resumo do caso? Vamos. Faz o resumo do caso. Paciente jovem, né, que chega com dor torácica atípica, sem alterações eletrocardiográficas importantes, troponina positiva, síndrome isquêmica, né, uma síndrome isquêmica sem supra de ST. Fazemos, então, de acordo com o protocolo de dor torácica institucional da Rede DO, nós fazemos, então, uma angiografia, né, que o Cleveson mostrou para a gente uma lesão ali em torno de 30%. Tivemos, então, com o Hart, uma decisão de levar esse paciente para ressonância, né, onde foi vista uma imagem de realce tardio ali no sulmo endocárdico, e conseguimos, né, dado o parque tecnológico que a Rede DOR nos oferece, né, fazer, então, uma tomografia de coerência óptica,
onde nós vimos, então, uma imagem belíssima que o Cleverson mostrou para a gente, de ruptura de placa. E aí esse Heart Team novamente se reúne, né? E aí fica a grande dúvida o que fazer. Então, eu queria, nesse momento, né, passar a palavra, então, para os nossos debatedores. Abrir para discussão. Quem quer começar? André, quem começar? Já citou o André, começa Começa, André. Vamos lá. Fantástico caso, realmente, né? Agora, acho que frente a uma lesão dessa, com essa placa toda aí, fica difícil não tratar do ponto de vista de abordagem hemodinâmica, né? Então, acho que o próximo passo seria realmente, talvez, abordar essa lesão por stent, angioplastia, essa lesão, por mais doloroso que possa parecer numa pessoa tão jovem assim, mas com essa placa tão estável, já bem caracterizada pelo Cleverson, acho que não tem jeito, né? Angioplastia. Angioplastia. Intervenção coronária percutânea. Gabriel. Eu vou seguir o André. Vai seguir o André. Uma placa rota daquela ali. E se o André falou, eu vou com ele também. Vai com ele também, eu vou pular o Cleverson, lógico. Né? Acho que é difícil, é muito complicado a gente não tratar aquilo, né? Muito temeroso. Embora assim, a gente tenha a sensação de que um tratamento clínico bem feito possa resolver. A sensação é essa, né? Uma vez que a gente trate com dupla antiagregação plaquetária, estatina em dose alta, eu acho que pode até ser resolvido clinicamente, mas é um doente muito jovem, com o próximo evento dele, se o tratamento clínico não segurar, pode ser uma morte súbita. Então, eu também sou absolutamente favorável a tratar, selar essa placa aí com stent, embora a gente vai estar gerando, entre aspas, uma outra doença nele, mas é muito, muito arriscado, acho que manter esse paciente em tratamento clínico. Acho que os estudos eles não conseguem ainda, a gente não tem essa resposta, é algo ainda que está no ar, né? Não sei se os colegas discordam em relação a essa questão dos estudos, mas acho que aí vai muito do feeling de quem está na linha de frente vendo esse paciente, e o feeling acho que foi absolutamente correto. Felipe, também? Segue? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente não está preparado para responder. Tá? De $1 milhão. Assim, do ponto de vista de literatura, a gente não tem nada que nos embase em colocar stent numa placa que não é obstrutiva. A gente tem alguns ensaios na literatura avaliando se vale a pena ou não botar stent em placas não obstrutivas que tenham alto risco de instabilização. A minha visão é que a gente está vendo exatamente essa doença, só que numa fase em que ela já estabilizou. Então, a minha opinião pessoal é que eu botaria o stent, mas isso não é suportado por nenhuma diretriz, absolutamente nenhuma. Então, a recomendação de qualquer revisão de minócleo que você vai ver é o tratamento como um infarto do tipo 1, só que a diferença é que a intervenção não é recomendada. Particularmente, como esse doente já instabilizou o endotélio, eu, por uma questão de opinião pessoal, eu também trataria esse paciente com stent, mas isso não é consenso. André quer comentar. Esse ponto é interessante, eu acho que só vale considerar isso. Primeiro ponto, o endotélio está endotelizado, está tratado ou não. Segundo ponto é descendente anterior. A descendente anterior sempre incomoda, então acho que quando envolve descendente anterior faz a gente talvez ser mais intensivo, apesar de concordar plenamente com essa ponderação que a gente realmente não tem uma base científica aí nesse caso tão particular, tão peculiar, né? É uma situação de exceção. Não tem ainda na literatura nada, é um gap que existe na literatura sobre isso. Aí é caso a caso, grupo a grupo, equipe a equipe, não tem como. Paciente precisa ser tratado, né? Mas ele já está tratado. O Heart Team está ali. Ele já está tratado já clinicamente. Com aspirina, né? Com clopidogrel e estatina. Aí o Heart Team está lá, no momento, né? E pergunta o Tem Cleverson. uma pergunta? Tem. Não, pergunta agora, né? Cleverson, não tem a pergunta para a plateia? Não tem pergunta para a plateia. Agora a gente podia perguntar. Perguntar. Exatamente. A pena que a gente não tinha feito essa pergunta, mas é uma pergunta interessante para ser feita. Não tem, porque seria uma pegadinha, porque a gente não tem uma resposta. Tá bom. Recomendação. Okay. Cleverson, o que nós optamos por fazer? Esse já foi dito, é um hiato na literatura. Agora, nesses minocas que a gente começar a investigar, cada vez mais a gente vai ter essa situação. Muitos diagnósticos de minoca que ficavam sem diagnóstico etiológico, na verdade, você tinha uma placa aí discreta aqui rota que você não enxergou muitas vezes na angiografia. A gente precisa agora entender o que vai fazer com esse doente. A gente não tem essa resposta ainda. O raciocínio aqui foi isso. Esse paciente já teve um evento. Muitas vezes a gente indica uma angioplastia numa placa estável de 70%, que a gente deveria indicar somente para sintomas,
E aqui a gente está vendo um paciente que teve um evento na placa. Esse paciente talvez não seja muito diferente de um paciente que teve um supra, recebeu um trombolítico e chegou posteriormente para você fazer o cateterismo. Ou seja, a gente tem muitas incertezas nesse campo, mas partindo desse foi o racional que a gente usou no dia para indicar um implante de stent. Então, foi um implante, uma angioplastia que tecnicamente é relativamente tranquilo, um implante de stent, pode seguir na descendente anterior. E aí, para que o stent não seja uma doença, como o Bruno estava me remoendo aqui, que não estava falando que o stent é uma doença. Ele está com essa ideia fixa, ele pode ser, Denilson, se o stent, por exemplo, aí a gente tem que usar a imagem intravascular, não somente para fazer o diagnóstico, mas para otimizar o implante do stent. Vejam que logo após o implante do stent, esse paciente tem uma grande desproporção do calibre proximal para distal. A gente utiliza o diâmetro baseado no diâmetro distal, para não ter nenhuma dissecção lá se você der muita pressão. E veja como o proximal, ele está nessa figura fixa aqui à nossa direita, ele está com as hastes totalmente mal apostas. Esse recurso que vocês estão vendo aí no canto inferior esquerdo é um recurso em 3D, onde eu vejo a guia dentro da coronária e como se eu estivesse vendo a reconstrução pós-implante de stent de dentro da coronária. Você parece vê ali, um túnel. Parece um túnel. Você vê toda a malha de stents e o que está em vermelho são as hastes que não estão coladas na parede do vaso. Veja que sai um ramo lateral ali, obviamente eu não vou ter a haste colada na parede do vaso, mas vocês viram ali que proximal eu tenho várias áreas que estão em vermelho e que indicam hastes mal apostas. Aí isso pode se tornar uma doença. Esse paciente pode ter trombose, pode ter restenose no futuro. Aí fizemos a pós-dilatação, pode seguir, por favor. Nós fizemos uma pós-dilatação agressiva desse vaso, pode seguir a próxima imagem, pode seguir. Ali é só evidenciando a má posição das hastes, pode seguir. Agora a próxima vai aparecer. Isso é como estava o stent, subdimensionado proximal para o vaso. Pode seguir, por favor. Isso, após dilatação, o resultado angiográfico da descendente anterior, pode seguir. Bom resultado angiográfico, pode seguir a próxima imagem. Isso, e aqui o resultado final com as hastes bem apostas, com boa expansão e uma boa posição. Maravilha, linda, né? A imagem muito bonita, né? Espero que fique bonito também com o paciente a médio e longo prazo, né? E aí, Isabela? Isabela, tem mais alguma coisa? Então, vamos falar sobre dupla agregação plaquetária, né? Bom, a gente teve um ótimo resultado em sala e a gente precisa, né, Denilson, evitar que esse paciente tenha novos eventos, né? Então, dupla antiagregação para esse paciente é fundamental. O pior desse paciente é a trombose do stent, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí vem a questionamento. Tem uma clopidogrel. Agora sim, Denilson. Tem aí a pergunta, tá bom. Vamos lá. Podemos então, votar? Podemos botar para votar. O esquema antiplaquetário a ser adotado na alta hospitalar é a terapia de plaquetária dupla com AS com clopidogrel por pelo menos 1 ano. O AB, a dupla com clopidogrel por 3 a 6 meses, já que não é um doente jovem, que não tem alto risco de sangramento. A C com ticagrelol ou prasugrel, são os novos antiplaquetários, que são mais potentes do que o clopidogrel, por 1 ano. E, por último, os 2 novos antiplaquetários por 3 a 6 meses. Pode colocar para votar, por favor? Enquanto isso, já está aberta a votação, tá? Tá. Enquanto isso, eu queria ouvir o Bruno em relação a esse cenário que se está se descortinando. É um doente que não tem risco de sangramento, é um doente jovem. A gente tem que pensar muito bem o que vai fazer para esse paciente. Mas, por outro lado, teve um evento isquêmico relativamente grave, porque é muito jovem para ter já uma hipocinesia com essas características, né? Então, a gente já acabou o tempo? Eu não queria que você falasse antes da cola, né? Opção C foi a maioria que colocou ticagrelol, prasugrel por pelo menos 1 ano, hein? 100%. 100%.
100%. Ou seja, 100%. Quer dizer, os nossos colegas acharam que é uma patologia grave e não consideraram usar os novos antiplaquetários por 3 a 6 meses. Você concorda com a maioria? Concordo. Com a maioria não, com a totalidade, né? Totalidade. A voz do povo, a voz de Deus, né? Então, 100%, não tem como discordar. Realmente, acho que é um paciente, hoje, nos cenários dos novos antiplaquetários potentes, como o ticagrelor e o prasugrel, a gente tem aí uma potência com um risco hemorrágico um pouco maior do que o clopidogrel, mas esse paciente tem um risco hemorrágico muito baixo, né? Tem um risco isquêmico muito maior do que o risco hemorrágico. Então, eu não tenho dúvidas em fazer esse switch do clopidogrel ou para o ticagrelor ou para o prasugrel. Aí a gente pode discutir qual seria a opção, né? E também não teria dúvida em fazer por 1 ano, né? 1 ano, eu acho que também é o tempo de uma síndrome coronariana aguda. Os estudos mostram isso. Apenas se esse paciente tivesse algum intercurso no meio do caminho, faria por 6 meses, algum problema hemorrágico, mas eu acho que estou absolutamente de acordo. A gente pode discutir qual antiplaquetário. O Felipe, o Bruno falou para fazer a troca para um dos dois, ticagrelor ou prasugrel. Minha pergunta, preferia um ou outro, ou tanto faz? E como é que você faz essa troca? Você dá dose de ataque ou passa direto? É outro ponto em questão, entendeu? Porque muita gente que não acha que deve fazer a dose de ataque, tem outros que acham que deve fazer a dose de ataque. Qual é a sua conduta? Na fase aguda, você tem sempre que fazer a dose de ataque. Tá. E agora? Se você está evoluindo de um antiplaquetário menos potente para um mais potente, que a sua preocupação é com risco trombótico, você não precisa nem esperar 24 horas. Você pode dar a dose de ataque do antiplaquetário mais potente imediatamente. Mas é subagudo aí. Mas ainda é a fase aguda. Você ainda está nos primeiros 7 dias de evolução. Tá. Então você faz dose de ataque. Dose de ataque, com certeza absoluta. Tá bom. Ticagrelor ou prasugrel? Ou tanto faz? Para mim, tanto faz. Assim, apesar da diretriz europeia colocar o prasugrel acima do ticagrelor, eu acho que assim, isso foi baseado num estudo que tem problemas metodológicos e quando a gente vai para as meta-análises e registros, comparando as duas drogas, os resultados são um pouco conflitantes. Então, assim, eu ainda não tenho certeza da superioridade de uma droga sobre a outra. Então, para mim, tanto faz. Acho que esse paciente ajuda muito porque ele é e será por muito tempo um baixo risco hemorrágico. Okay. Então, o risco trombótico dele sempre vai predominar. Então, na minha opinião, eu botaria a opção E. Eu botaria na opção E. Eu faria terapia antiplaquetária dupla por mais de 1 ano. Eu estenderia, com certeza, a terapia antiplaquetária desse paciente por mais tempo. Talvez só ao final de 12 meses fizesse um descalonamento para clopidogrel e seguiria com aspirina e clopidogrel ainda por muito tempo, até que ele mudasse a classificação de risco hemorrágico. Isabela, foi feito o que para ele? Foi feito o prasugrel. Prasugrel? Ele teve alta com prasugrel e aspirina. Teve alta com prasugrel e aspirina. Ok. Sim. Gente, já estamos aqui falando que tem agora nem menos de 1 minuto, né? Senão a gente vai fazer o close-out aí. Vamos fazer rapidamente. Falar rapidamente? Dá tempo? 1 segundo só. Então tá bom. É a diretriz do ESC também, né, de 2021, né? Só corroborando aí a associação, né, dos dois. Isso, exatamente. E realmente a europeia, né, Felipe, ela fala realmente a favor do prasugrel como o segundo antiagregante, né? Perfeito. Tá? Fazer um comentário só, o nosso protocolo da Redditor, ele deixa também, assim como a diretriz brasileira, em aberto para que seja escolhido conforme a experiência de cada centro, né? Só para reforçar isso, a nossa nossa diretriz ela não recomenda um sobre o outro ainda. Ok. Bom, então nós estamos com o nosso tempo esgotado. Queria agradecer demais, né, os nossos debatedores, né? Obrigada, Denilson. Também. Estamos juntos. Isabela, brilhante apresentação. Sou suspeita, né? A gente queria, né, finalizar com a foto do nosso mais novo hospital aqui no Rio, da rede, né? Hospital Glória D'Or. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado pela presença de todos. Um abraço. Fiquem em paz. Obrigada. Obrigada, boa noite.